Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa história, olha, que parece coisa de filme de espionagem, mas é real, viu? E com efeitos que a gente vê até hoje. Com certeza. Teve uma época em que a Marinha do Brasil teve um papel assim super importante e bem discreto, ajudando a China a operar porta-aviões. Exatamente. E essa ajuda foi decisiva para eles darem um salto enorme na capacidade naval. Uma coisa que meio que passou por baixo do radar das potências tradicionais, né? Totalmente. A nossa conversa aqui vai se basear em informações de fontes que investigaram bem essa parceria, que não é muito conhecida. A gente está falando do comecinho dos anos 2000. Isso, um momento chave. A China já tinha aquela ambição enorme de crescer militarmente, mas ainda tinha umas lacunas, sabe? Principalmente no mar. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, desvendar os detalhes. Porque a China precisou do Brasil, como é que o cenário político brasileiro da época permitiu isso, e o mais importante, o que aconteceu depois para cada um, né? O ponto central é que essa ajuda brasileira, sem dúvida, acelerou muito o desenvolvimento naval chinês. E isso tem implicações até hoje, claro. Certo, então vamos lá, vamos começar a desembrulhar essa história. Para a gente entender a pressa da China, tem que voltar para os anos 2000. Pequim já falava abertamente, né? Queriam ser uma potência militar de primeira linha. Talvez a maior do mundo até 2050, era a meta declarada. Exato, mas tinha um desequilíbrio, né? Tinha, sim. O exército e a força aérea estavam sendo modernizados, mas a marinha ainda era vista como ponto fraco. Historicamente, o foco deles era muito na defesa da costa, sabe? Só que aí a China começou a crescer economicamente, a ter interesses no mundo todo, rotas comerciais, recursos. Pois é. E essa mentalidade só de defesa costeira já não servia mais. Para projetar poder globalmente, para proteger esses interesses longe de casa, eles precisavam de mais. E aí entram os porta-aviões, que não é só ter um navio gigante, né? É dominar uma operação super complexa. Fundamental. Para projetar poder naval longe, para ter apoio aéreo em alto mar e, claro, para peitar outras marinhas grandes, como a americana. É status, sim, mas é principalmente uma ferramenta de poder muito, muito complexa. E quem é que sabia fazer isso direito no final dos anos 2000? Olha, o clube era bem pequeno. Tirando os Estados Unidos, com aquela frota imensa, você tinha a França, a Rússia e o Brasil, surpreendentemente para muita gente. E a China tinha grana, a vontade, mas faltava o quê? O jeito de fazer. Faltava o know-how, como se diz, a experiência prática, a doutrina operacional. A pergunta era, quem ia ensinar? E as opções eram poucas mesmo. Os Estados Unidos... Nem pensar. Já eram vistos como o grande rival. Jamais entregariam um conhecimento tão estratégico assim de bandeja. Seria um tiro no pé para eles. Faz sentido. E a França? Bom, a França é um pilar da OTAN, né, uma aliada histórica dos Estados Unidos. Ajudar a China nesse nível criaria uma crise diplomática gigantesca com Washington. Paris não ia arriscar. Sobrava a Rússia. Mas parece que a relação ali também tinha os seus problemas, né? Tinha. Tinha cooperação em algumas áreas, mas muita desconfiança também. Especialmente na área de tecnologia militar. Ah, por causa daquelas histórias de cópia de aviões. Exatamente. A China tinha essa fama, justificada ou não, de fazer engenharia reversa de equipamento russo sem licença. Isso criou um clima ruim. Então, compartilhar segredos de operação de porta-aviões, Moscou provavelmente achou arriscado demais. O que é fascinante aqui é perceber como, estrategicamente, as portas se fecharam para a China nos lugares mais óbvios. Os Estados Unidos eram o rival, a França era aliada demais do rival, e a Rússia era um parceiro desconfiado. Restava então uma alternativa menos evidente, porém viável. O Brasil, que à primeira vista parece estranho, mas para Pequim fazia sentido. E o Brasil tinha a peça-chave, o porta-aviões A-12 São Paulo. Isso. O A-12 São Paulo, que o Brasil tinha comprado da França, o antigo Foch, era um navio experiente. Falamos de umas 32 mil toneladas, capaz de operar uns 40 aviões, incluindo os caças A4 Skyhawk e helicópteros. E tinha um detalhe técnico importante, né? As catapultas. Ah, sim, fundamental. O São Paulo usava o sistema Catobar. Catapultas para lançar, cabos para pousar.
Isso é bem mais complexo que a rampa, o ski jump, que o primeiro porta-aviões chinês, o Liaoning, usou. Por quê? O que a catapulta permitia? Permitia lançar aviões mais pesados, com mais combustível, mais armas, e com mais frequência. Operar catapulta exige um treinamento muito específico da equipe no convés, sabe? É outra dinâmica. Então o São Paulo não era só um navio, era uma escola flutuante para essas operações mais avançadas que a China queria aprender. Uma oportunidade de ouro para Pequim, para absorver esse conhecimento prático, acelerar um processo que sozinhos levaria décadas e custaria uma fortuna em erros e acertos. E como é que o Brasil topou isso? O que mudou aqui? Aí entra a política. A eleição do Lula, em 2002, o governo começando em 2003, e isso mudou bastante a política externa brasileira. Sim, teve aquela busca por uma política ativa e altiva, né? Menos alinhada automaticamente com os Estados Unidos. Exato. O Brasil começou a olhar mais para o sul global, para os BRICS, buscando mais autonomia. Uma aproximação com a China se encaixava perfeitamente nessa nova visão. E com outros países também, né? Irã, Venezuela. Sim, uma diversificação de parcerias. E essa reorientação, menos presa a Washington e mais aberta a potências emergentes como a China, criou o clima perfeito para esse acordo naval acontecer. O que antes seria quase impensável virou possível. Uma janela geopolítica se abriu ali. E aqui as coisas ficam realmente interessantes, porque essa cooperação, embora tenha começado discreta, acabou vindo a público, né? Veio. Em 2009, teve uma confirmação que chamou a atenção. O ministro da Defesa na época, o Nelson Jobim, falou abertamente sobre essa colaboração entre as marinhas. E não foi só ele, né? Parece que o comando da Marinha também estava envolvido. Sim, na mesma época, o comandante da Marinha, o almirante Moura Neto, estava lá na China participando de eventos navais importantes. Havia uma sintonia clara, uma visibilidade sendo dada à parceria naquele momento. E a China admitiu que precisava dessa ajuda. Admitiu, sim. Também em 2009, o ministro da Defesa chinês foi bem direto. Confirmou que eles estavam num projeto de quase 30 anos para aprender a construir e principalmente operar porta-aviões. Ele falou que os pilotos já treinavam em simulador, né? Isso, em simuladores e em bases em terra, simulando pousos e decolagens. Mas ele mesmo disse que faltava o essencial. A prática real, no mar. Faltava o pulo do gato, a experiência em alto mar, treinar centenas de pessoas que trabalham no convés, na manutenção, no controle aéreo, tudo num navio balançando. Faltava a doutrina naval para isso. Doutrina naval. O que seria isso exatamente? É o conjunto de regras, táticas, procedimentos, é o como fazer de forma eficiente e segura. Como usar o porta-aviões integrado com o resto da frota. É um conhecimento muito específico, que não se aprende só no livro ou no simulador. E era isso que o Brasil ofereceu com o A12 São Paulo. Exatamente. Essa doutrina operacional, essa vivência. E para o Brasil, o que o Brasil ganhava com isso, segundo se dizia na época? Além da questão política. Olha, a percepção era que o Brasil ganharia prestígio. Ajudar uma potência como a China, com assento no Conselho de Segurança da ONU, numa área tão avançada, isso mostraria a capacidade da Marinha brasileira. Fortaleceria a imagem do Brasil no mundo, sabe? Alinhado com aquela política externa ativa e altiva. Entendi. E o resultado prático para a China veio rápido, né? Pouco tempo depois apareceu o Liaoning. Sim, o impacto foi direto. Em 2012, a China comissionou o Liaoning, o primeiro porta-aviões deles. Mas é importante lembrar a história desse navio. Ah, ele não foi feito na China, né? Era um casco soviético. Exato. Era o Varyag, um navio da era soviética que ficou inacabado com o fim da URSS. A China comprou da Ucrânia, no final dos anos 90. A história oficial era que ia virar um cassino flutuante. Uma fachada, claro. Uma fachada. Eles passaram mais de 10 anos reformando, modernizando o navio, e o Liaoning nasceu principalmente como um navio escola. Um laboratório para eles desenvolverem a própria doutrina, treinarem os primeiros pilotos navais, a tripulação. Mas o Liaoning usava rampa, não catapulta como São Paulo. Como o treino no Brasil ajudou, então? Mesmo com sistemas diferentes, os princípios básicos da operação no convés são parecidos. Segurança, como movimentar os aviões, o fluxo de trabalho, coordenar tudo no mar, isso é transferível. Entendi. A experiência que os chineses pegaram no São Paulo com certeza deu uma base importante.